Eu quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui nesse sábado abençoado por Deus para trazer uma reflexão bíblica para a tua vida hoje. E eu quero convidar você que estará aí, para ler comigo esse versículo da palavra de Deus que se encontra no livro dos Salmos. Vamos ler e meditar Salmos 149 e o versículo 6. Vamos ler, meditar na palavra de Deus, que diz assim: nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de dois gumes. Veja só, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de dois gumes. Nesse texto, nós vamos aprender aqui nesta noite sobre duas armas infalíveis na vida do crente hoje: o louvor ao Senhor e a palavra de Deus. O verdadeiro louvor deve estar em nossos lábios. E a espada de dois gumes, que é a palavra de Deus, deve estar em nossas mãos. Nós vamos ver aqui, o louvor ao Senhor. E aí, o segundo ponto é a palavra de Deus. Nós vamos meditar nesse texto, o que Deus, Ele quer falar conosco, pois Ele já falou comigo nessa tarde, lendo e meditando a palavra de Deus. Deus, Ele falou ao meu coração, porque veio do coração de Deus para o teu coração nesta noite. Primeiro, nós vamos ver aqui o louvor ao Senhor. Veja só, o louvor ao Senhor é uma poderosa arma para vencermos o nosso inimigo. Aí eu vejo aqui no segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, o versículo 21 ao 23, nós vamos ver o que está escrito. Que quando o povo, comandado pelo rei Josafá, começou a cantar e dar louvores ao Senhor, o próprio Senhor colocou emboscadas contra os inimigos do seu povo. O que me chama a atenção, meditando no segundo livro das Crônicas, Josafá, ele tinha uma comunhão com Deus. E quando ele louvava, adorava e orava a Deus, veio resposta de Deus para a sua vida. Veja só, Josafá, ele tinha comunhão com Deus. O que eu entendo aqui é que Jesus, ele te convida, você, para ter comunhão com Ele. Quando o crente, ele tem comunhão com Deus, ele louva a Deus, ele adora a Deus e ele ora a Deus. Aleluia! E quando o crente, ele louva
ele adora e ele ora, Deus envia resposta. Aleluia! Aí eu vejo no segundo livro de Crônicas, capítulo 10, e o versículo 15, diz assim a palavra de Deus, vamos ler. Você que está aí, você vai meditando, vai escrevendo os versículos, e depois você vai lendo em sua casa, assentado aí no seu sofá, ou na sua cama, meditando nessa palavra, porque Deus falou ao meu coração, Edivânia, como está a tua comunhão comigo hoje? Será que quando você está louvando, eu tenho recebido? Será que você tem me adorado em espírito e em verdade? Será que você está orando mesmo? Porque quando nós louvamos, adoramos e oramos ao Senhor, Deus está dizendo aqui, olha, que veio resposta para Josafá. Aí eu vejo no segundo livro das Crônicas, no capítulo 10 e o versículo 15. Assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Qual é a multidão que está te cercando? Aí Jesus disse assim, pois a peleja não é tua, ou a peleja não é vossa, senão de Deus. Aí eu vejo aqui quando o rei Josafá e o povo louvava a Deus, apenas as pessoas começaram a observar a vitória sendo entregue na mão de Josafá com o povo de Deus, sem precisar de lutar. Aleluia! Quando temos uma vida de comunhão com Deus, conhecemos a Deus, ouvimos a voz de Deus e temos o prazer em estar em sua presença. Olha aí, a primeira arma que eu vejo aqui, o louvor ao Senhor. E eu vejo aqui que a vitória chegou para Josafá e o seu povo, sem precisar de lutar. Ei, você que está aí, eu não sei qual é a multidão que está te cercando. Eu não sei qual é os desafios que tem chegado na tua vida. Mas a palavra de Deus hoje diz, se você tem comunhão com Deus, você conhece a Deus, você conhece a voz de Deus, e você tem prazer de estar na presença de Deus. O verdadeiro adorador, Deus está falando com você, Ele quer que você tenha comunhão com Ele, porque a palavra de Deus diz que o verdadeiro adorador não se deixa abalar com qualquer problemas. Ele não pensa em desistir, pois ele tem a convicção, ele tem a comunhão com Deus. Deus quer que você tenha hoje comunhão com Ele. Ei, através do louvor, muralha cai ao chão. Jesus derruba, aleluia, esse gigante que está na tua frente. A multidão tem te cercado de uma forma tão grande que você muitas vezes não tem achado saída. Mas Deus está dizendo assim, ó, que o verdadeiro adorador não se
deixa abalar com os seus problemas. Ele não pensa em desistir. Deus está falando com você nessa noite. Eu sinto Deus falando comigo. Aí lendo, meditando a palavra de Deus, que é bom eu e você meditar, ler e ver Deus falando conosco. Aleluia! Quando Davi, ele tocava a sua harpa, em louvor a Deus, adorando ao seu nome. A palavra de Deus diz que o espírito maligno que atormentava a vida do rei Saul fugia. Eu não sei o que está nesse momento atormentando a tua vida, mas você precisa tocar a harpa em louvor a Deus, adorando a Ele em espírito e em verdade. É isso que eu entendo aqui. Quantos estão louvando a Deus com os lábios? Mas o seu pensamento está longe de Deus. Pessoas que louvam ao Senhor, mas não têm mais comunhão com Ele. Não adora Ele em espírito e em verdade. Não oram mais. Está ali por uma obrigação. Eu vou hoje para a igreja, porque senão o pastor, a dirigente, vai perguntar por que eu não fui. Como está a tua adoração a Deus? Olha, vamos meditar, Deus está falando com você. Ele quer de mim e de você comunhão com Ele. Adoração. Ei, eu posso falar hoje aqui. Eu já tive uma experiência com Deus através do louvor. Muitas vezes, irmãos, a gente estamos na igreja, frequentamos a igreja, mas muitas vezes o nosso pensamento está longe do Senhor. E eu me lembro que um tempo eu fiquei um pouco rebelde com a minha mãe. E minha mãe dizia assim para mim: olha, tu sabe os planos de Deus na tua vida. E você não tem que deixar que a frieza entre em tua vida. E quando a gente abre a brecha, irmão, as setas do diabo vêm para nossas vidas. E eu sei que Deus, Ele me revelou algo em sonho. E na madrugada que Deus me revelou, no outro dia eu cheguei para minha mãe e contei: Deus me revelou algo acontecendo em minha vida. E minha mãe disse: vai orar. É Deus te chamando para você ter comunhão com Ele. Você não tem que se abalar com as coisas que têm acontecido. Aí eu comecei a orar a Deus e perguntando a Deus: Deus, por que essa revelação, esse sonho? E aconteceu da mesma maneira que Deus me revelou. E sabe o que foi que aconteceu, irmão? Houve uma guerra espiritual. E eu venci essa guerra juntamente com a minha mãe através do louvor. Aleluia! Eu vi Deus, aleluia, me livrando de um grande mal. Uma seta maligna. Eu pude contemplar, aleluia, o diabo de uma forma tremenda assim, querendo acabar comigo. Eu ia para o hospital, meu pai me levava, fazia todos os tipos de exame, não dava nada. Mas eu em sonho, eu via que era uma seta maligna. E eu via também Deus mandando um servo do Senhor orar por mim e eu colocar aquele mal para fora. Experiência com Deus. Creia
tem que ter comunhão com Deus. E Deus está te chamando hoje para ter comunhão com Ele. Veja só, Deus está falando com você. Vai compartilhando, convidando mais outras pessoas para ouvir essa palavra, essa reflexão bíblica. E ali, irmão, da mesma maneira que Deus, Ele me mostrou, aconteceu. Tiraram o raio-x, fizeram tantas coisas, ultrassom, me davam um remédio. Eu ia para casa, voltava para a minha casa, e quando chegava em casa, meu pai me trazia de novo para o hospital e não era nada. O exame não dava nada. Era uma seta maligna. Veja só o que aconteceu. E Deus fez eu colocar o mal para fora, louvando a Deus. Eu vi Deus operar um milagre na minha vida. Eu vi Deus fazendo coisas lindas na minha vida. Você tem que ter experiência com Deus. Aí veja só, quando Davi, ele tocava a sua harpa em louvor a Deus, adorando o seu nome, o espírito maligno que atormentava a vida do rei Saul fugia. Pois Deus habita em meio ao louvor. Ei, o que está acontecendo na tua casa? O que é que está acontecendo na vida do teu filho? O que é que está acontecendo na vida do teu esposo? Olha, Deus habita no meio do louvor. Deus faz milagres. E Ele está te convidando hoje. Louva ao Senhor. Aí me veio, pensando e lendo, meditando, veio assim da minha mente, Paulo e Silas. Paulo e Silas, eles sofreram. Eles apanharam. Foram injustiçados. Injustamente presos. Veja, Paulo e Silas sofreu. Humanamente falando aqui nesta noite. Mas uma coisa que me chama a atenção é que Paulo e Silas, ele conhecia a Deus. Ele conhecia a quem ele servia. Será que você conhece a quem você serve? Será que você está tendo essa comunhão com Deus mesmo? Você está passando por uma provação. Você está passando pelo um desprezo. Você está passando por algo tão difícil. Aleluia! Que você tem pensado que Deus não está contigo. Que Deus te abandonou. Que Deus não está te vendo. Você está se sentindo uma fracassada, um fracassado. Não sente mais prazer, não sente mais alegria, não sente mais ânimo devido o que você está passando. Aleluia! Você não tem mais coragem. Mas eu fico olhando aqui, Paulo e Silas apanharam, foram presos injustamente. Mas a palavra de Deus diz aqui, ó, que tudo isso que ele estava passando, ele sabia a quem eles serviam. Ele sabia o Deus que eles serviam. Então eles começaram, sabe o que? Ei, Jesus está te convidando hoje. Eles então começaram a cantar hinos de louvores e adoração a Deus. Da cama na viacia. Aleluia! Aí Deus começou a trabalhar. A palavra de Deus diz que as grades começaram a tremer. Houve um terremoto naquele lugar.
Deus no seu trono agiu a favor de Paulo e Silas. Como está você hoje na sua adoração a Deus? Como está você diante de Deus? Em meio a esta luta que você está passando? A palavra de Deus diz que Paulo e Silas, eles apanharam, foram presos. Mas ele sabia o Deus que eles serviam. Será que você sabe mesmo quem é o teu Deus? Será que em meio a esta luta que você está passando, que você tem interrogado a Deus, você tem coragem de estar louvando a Deus em espírito e em verdade? Para essas algemas cair das tuas mãos? Você está se sentindo preso. Você está se sentindo assim, olha, preso, sem saída. Olha para um lado, não tem achado uma saída. Olha para o outro, não tem achado solução. Mas Deus está te convidando nesta noite, tenha comunhão comigo. Olha Josafá, ele teve comunhão comigo. Davi tinha comunhão comigo. Davi, ele passou por muitas experiências. Ele sofreu muito, mas ele adorava a Deus. Ele louvava o Senhor e adorava a Deus. Ei! Muitas vezes só queremos pedir oração. Muitas vezes falta forças para louvar a Deus. Muitas vezes não queremos adorar a Deus como Ele merece ser adorado. E é aí que está o detalhe da tua vitória. Nós falamos aqui sobre as sete chaves da vitória. E você ouviu essa reflexão? Deus está te chamando nesta noite. Você tem a chave da sua vitória. Deus está chamando você para louvar o seu nome. Deus está te chamando para você adorar a Ele. Deus está te chamando para você orar. Orar. O segredo meu e o teu segredo está no louvor, na adoração e na oração. Da cama na aviácia. Repregue-me-cho. Jesus diz assim para mim, olha, tu tem que ter comunhão comigo. Você tem que louvar em espírito e em verdade. Você tem que louvar a mim de coração. Aí você vai ver as muralhas cair. Você vai ver o gigante, aleluia, cair ao chão. Você vai ver as portas de bronze se abrir. Você vai ver as cadeias sendo abertas. É para o teu filho que está ali, olha. Você está chorando. Seu filho está preso nas drogas. Seu filho tem andado em caminho difícil. Aí Deus está dizendo para você nesta noite, louve, me adore, ore, e você vai ver o meu trabalhar. Aleluia! Glória a Deus! Aí eu vejo aqui, olha, no livro dos Salmos, 33, o versículo 1, está escrito, aos retos convém o louvor. Aí no Salmo 34, o versículo 1 de Davi, um grande campeão, venceu muitas batalhas. Olha aí, louvando ao Senhor e dizendo, louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor
Será que você pode dizer assim para o Senhor nesta noite? Veja quantas batalhas Davi venceu. Davi foi um grande campeão. Muitas, aqui diz a palavra de Deus, muitas batalhas. Louvando ao Senhor e dizendo: louvarei ao Senhor em todo o tempo. E o seu louvor estará continuamente na minha boca. Aleluia! Comece nesta noite a dizer assim ao Senhor: em meio a esta batalha, em meio à multidão que está te cercando, eu não sei qual é a multidão que está na tua vida hoje. Eu não sei qual é a barreira que está na tua frente. Eu não sei qual é o gigante. Mas uma coisa eu sei: duas armas infalíveis para você vencer: o louvor ao Senhor e a palavra de Deus. Veja só, de acordo com esse texto do Salmo 149, versículo 6, o louvor ao Senhor é a arma que deve estar sempre em nossos lábios. E a espada de dois gumes é a palavra viva de Deus que deve estar em nossas mãos e em nossos corações. No livro de Efésios 6:17 diz assim: Paulo afirma que devemos tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se você lê a palavra, se você medita na palavra, você não pode desistir. Você não pode fracassar. Você não pode parar. Você tem que entrar na guerra. Você tem que entrar na batalha e lutar. Dizendo assim: eu sou mais do que vencedor por todas as lutas e provas dessa vida. Você tem que olhar para você e dizer assim: eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia! Você tem que olhar para o alto e dizer assim: Senhor, o meu socorro vem de ti, Senhor, que fez o céu e a terra. Deus quer ouvir de você. Deus quer que você se desperte. Hoje, tem muitas pessoas que só querem pedir oração, mas não querem mais orar. O bom é quando nós pedimos oração e dizendo assim: Pastor Paulo, no momento do clamor, Pastor Paulo, pode contar comigo. Eu vou segurar nas correntes e vou orar pelo meu filho. Ei, pastor, eu vou orar também pelo meu esposo. Eu vou olhar pelo meu lar, Senhor, que está numa guerra. A gente passa por tantas coisas, mas Deus quer ver a nossa ação. Deus quer ver de você a sua comunhão, a sua determinação. Deus quer ver de você uma mulher guerreira, forte. Falar como aquele Salmo do 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Pegue a palavra, louve ao Senhor. Você tem a palavra de Deus na tua mão. Maneje bem a palavra, guarde, leia e medite nesse versículo. Seja como Davi, toque a sua harpa e louve a Deus, adorando o seu nome. Assim diz o Senhor.